Em ambientes de camada 2 é muito comum a gente falar de loops. Entretanto, o loop ele pode ocorrer tanto em ambientes de camada 2 quanto no ambiente de camada 3. Quando o loop ocorre dentro da camada 3, é chamado geralmente de loop de roteamento. Esse loop de roteamento ele pode degradar o seu ambiente de rede, principalmente se o seu ambiente de rede estiver sob algum ataque de DDoS. No vídeo de hoje vamos demonstrar a você como você pode identificar loops de roteamento e também como você pode resolver esse tipo de problema. Meu nome é Matheus e esse é mais um vídeo aqui do canal. Para o cenário que a gente vai trazer aqui hoje, eu tenho dois roteadores, são dois roteadores MikroTik. O RT1, que está na borda da nossa rede aqui. Então ele é o roteador que conecta a nossa rede na internet, como vocês podem ver. A gente tem também aqui o RT2, e o RT2 ele pode exercer diversas funções na nossa rede, como por exemplo ser um concentrador PPPoE, ou mesmo um agregador de BGP, né? Então ele conecta diversos roteadores BGP aqui embaixo. Mas o que realmente vai interessar para a gente é o bloco dele aqui, o 100.100.0/24. Esse bloco ele é divulgado aqui do RT2 para o RT1 via BGP. Então a gente tem uma seção BGP entre esses dois roteadores, de modo que o RT2 divulga o 100.100.0/24 e o RT1 vai divulgar a rota default para o roteador 2, para os equipamentos que estão conectados ao roteador 2 aqui atrás poderem acessar a internet. Por que eu estou dizendo que o que interessa é o bloco que o RT2 divulga? Porque vamos imaginar o seguinte, imagine que RT2 ele é um concentrador PPPoE e você está utilizando, por exemplo, apenas os 128 primeiros endereços IPs aqui no seu CGNAT. Então o seu roteador aqui, que é um concentrador PPPoE, distribui os endereços IP na faixa de 100.64, que é a faixa de CGNAT, e faz o CGNAT para algum endereço IP público dentro das faixas 100, 100, 100, de 0 até 127. Já que a gente está utilizando apenas metade do bloco. A outra metade do bloco, ou seja, do 128 ao 254 aí, a gente não está usando. Entretanto, a gente deixou ela reservada ali para uso futuro na nossa rede. De mesma forma que a gente está divulgando o /24, só estamos utilizando a metade dele, vamos ver qual é o problema que isso causa dentro da nossa rede. Então, para a gente demonstrar esse problema, eu vou abrir primeiro aqui o nosso roteador 1. Como vocês podem ver aqui no roteador 1, em Routing BGP, ele tem um peer BGP aqui no nosso roteador 1, que é o RT2. No RT2, a gente está divulgando apenas o prefixo 0000, que é a rota default. E se a gente entrar lá no roteador 2, que eu vou abrir ele aqui do lado, ele também tem uma conexão BGP. E essa conexão BGP é com o roteador 1. Nesse caso aqui, o roteador 2 ele está divulgando o prefixo 100.100.0/24. Ele está divulgando esse prefixo principalmente por esses motivos aqui. Primeiro, porque eu vim aqui em Network, e em Network eu divulguei a 100.100.0/24. Entretanto, eu não tenho essa rede dentro da minha tabela de roteamento. Se a gente vir aqui em IP Routing, em IP Routing eu não tenho 100.100.0/24 aqui, eu só tenho 100.100.0/1, que é o endereço IP que eu coloquei na minha loopback. Imagine que eu só estou utilizando esse endereço IP e os restantes eu estou distribuindo para os clientes. Então eu não tenho essa rede, mas eu consigo divulgar ela via BGP. Isso porque eu estou com essa opção aqui de Synchronize aqui desabilitada. Essa opção aqui, ela indica o seguinte, se ela estiver habilitada, o protocolo BGP vai divulgar aquela rede somente se ela estiver dentro da tabela de roteamento. Quando ela está então desabilitada, o BGP vai divulgar a rede independente se ela estiver na tabela ou não. Como a gente não tem a 100.100.0/24 na tabela, ele está divulgando, então porque essa opção está desabilitada. Tanto que, se a gente vir aqui em peers, prefix
count, ou seja, prefixos recebidos lá do R2 eu tenho 1. Se eu vir em network aqui do lado e habilitar essa opção, olha só o que vai acontecer, ó, o prefixo some. Isso porque eu não tenho na tabela de roteamento, logo o BGP não vai divulgar, e a gente vê aqui que o prefixo some da divulgação. Se eu voltar aqui e desabilitar novamente, olha só, ele começa a divulgar e o prefixo é recebido. Isso geralmente não é a melhor prática a se exercer dentro de um cenário de BGP. A ideia é que nesses casos o roteador apenas divulgue as redes que ele tenha dentro da tabela de roteamento, para evitar algum problema de loop. Vamos demonstrar então qual que é o problema que isso pode causar. Eu vou acessar aqui a nossa topologia novamente e eu tenho um equipamento, um Linux aqui, que está conectado na internet. Esse cara que está conectado aqui na internet vai fazer conexões aqui dentro da nossa rede e ver se vai acontecer alguma coisa. Vamos demonstrar isso então. Eu estou com ele aberto aqui. Eu estou com o nosso Linux aqui aberto e o nosso Linux vai fazer um ping lá no 100.100.0.1. A princípio, o 100.100.0.1 é apenas o endereço IP que está lá no RT1. No RT2, se a gente voltar aqui no RT2, a gente vai ver que 100.100.0.1 é o endereço IP que está justamente nele. Se a gente dá um ping aqui do ponto de vista do Linux, você vai ver que ele está funcionando perfeitamente. Entretanto, um atacante, por exemplo, ele poderia fazer uma varredura dentro do seu bloco de IP para identificar se tem algum endereço IP ativo ou mesmo para ver se ele pode explorar alguma vulnerabilidade dentro da sua rede. E vamos supor que ele vai fazer, sei lá, um teste no ponto 2. Quando a gente fizer um teste no ponto 2, por exemplo, você vai ver que a gente tem aqui como resposta desse teste de ping um time to leave excedido. E isso é um problema para a gente porque opera a rede. Quando o time to leave é excedido, significa que o pacote atravessou pela rede e ele passou por pelo menos aí 256 saltos, porque ele foi passando de salto em salto, decrementando aí cada salto, e o time to leave estourou porque o pacote não chegou ao destino. Então isso significa que o pacote viajou pela rede e passou por diversos saltos. Isso é um pouco estranho. Vamos fazer um trace route em cima do 100.100.0.1 inicialmente, e depois um trace route em cima do 100.100.0.2 e fazer uma comparação do output de cada um. Então, trace route 100.100.0.1, vamos ver por qual caminho que passa. Olha, para o 100.100.0.1 a gente vai para o 98.18.0.17, que é o endereço IP do nosso RT1, como a gente pode ver aqui. Depois do 100.100.0.17, ele vai para 100.100.0.1, que é justamente o RT2, como a gente confirmou aqui na topologia. Beleza, para o 100.100.0.1 tá ok. Vamos imaginar agora para o 100.100.0.2 esse mesmo trace route. O que ele vai mostrar aqui? Vamos lá. Para o 100.100.0.2, olha que estranho que é o output do nosso trace route. Quando a gente faz para o 100.100.0.2, ele vai para o 98.18.0.17, que é o endereço IP do nosso RT1, que a gente acabou de ver. Logo em seguida que ele vai do RT1, ele vai para 10.10.0.2, que é justamente o endereço IP da interface 1 do RT2 aqui. Então está chegando no RT2. Logo depois de chegar no RT2, olha o que o pacote vai. Ele vai para o 98.18.0.17 de novo, que é o RT1. Do RT1, 10.10.0.2, que volta para o RT2. Do RT2, volta para o RT1, depois para o RT2, para o RT1, para o RT2, e assim sucessivas vezes, até que o time to leave expire, e aí o pacote, por definição, ele vai ser descartado. Entretanto, a gente pode ver aqui que esse trace route demonstrou que a gente tem um loop de roteamento dentro da nossa rede. Embora o RT2 aqui esteja divulgando a rede 00/24, pelo fato dele não ter essa rede completa dentro da tabela de roteamento, ou mesmo tomar alguma ação quando ele receba alguma requisição para esse bloco,
como por exemplo descartar o pacote caso ele não esteja utilizado. A gente não está fazendo isso e consequentemente a gente tem um loop de roteamento aqui, como vocês podem ver. A mesma coisa se eu fizer para 100.100.03, olha só o que está acontecendo, ó. 100.100.03 está sendo utilizado. Agora, vamos voltar aqui no RT2, imagine que a gente ative um cliente PPPoE aqui, que vai receber o 100.100.2, imagine, então vamos imaginar isso, vamos chegar aqui e colocar um cliente PPPoE na 100.100.2. Quando ele vai para 100.100.2, se a gente voltar no traceroute, ó, finaliza bonitinho. Mas aí, vamos supor que o cliente desconectou do seu concentrador. Ele desconectou, olha o que acontece, o loop de roteamento volta. Então, como que a gente resolveria isso, né? E primeiro, como que um atacante poderia explorar esse problema dentro da sua rede? Existem diversas ferramentas que você, como administrador de rede, poderia testar, mas atacantes também poderiam tirar proveito. Essa ferramenta, por exemplo, seria o Fping. O Fping eu utilizo para testar isso dentro da minha rede para saber se tem algum loop, entretanto, algum atacante poderia tirar proveito disso, que seria atacar o bloco. Ao invés dele ficar tentando fazer traceroute IP por IP, o cara faz isso no seu bloco inteiro, só que através do ping. Então ele vai fazer um ping no seu bloco e olha o resultado dele, ó. Pluft. Olha só, eu ataco o bloco inteiro e vocês percebem que eu recebo um time to leave excedido de todo o bloco endereço IP que o meu RT2 está divulgando. Entretanto, ó, somente o RT1, que é o único endereço IP ativo, eu tenho resposta. O restante do meu bloco, ó, basicamente eu estou lupando a minha rede de flows de ICMP. Como que a gente resolveria esse problema? Porque se a gente vir aqui, ó, por exemplo, na CPU do nosso RT2, agora ele está em 0%. Se a gente fizer um ataque aqui, ó, você vai ver aqui, ó, automaticamente, ó, a CPU do nosso roteador sobe. Então isso causa um problema de performance gigantesco dentro da nossa infra. Para a gente resolver isso é basicamente vir aqui no RT2, vamos voltar aqui no RT2, no RT1 em paralelo, e aqui no RT2 a gente simplesmente vem aqui no Network, habilita o Synchronization. Quando a gente habilita, ó, a gente para de divulgar esse prefixo, como a gente viu aqui. Tá, Matheus, mas como que a gente divulga esse prefixo agora? Ora, basta a gente vir aqui em P, Routing, porque a ideia do Synchronization é divulgar a rede que está ali no Network, é claro, né, que a gente especificou aqui, que a gente explicitou aqui, só que essa rede tem que estar na tabela. Como que a gente forçaria ela a entrar na tabela sem prejudicar a nossa rede? A gente cria uma rota chamada rota de Black Hole. Essa rota de Black Hole, ela vai ser uma rota que aponta para o Black Hole, ou seja, para um buraco negro. Ele vai descartar aquela rota caso ele receba uma requisição para que está dentro daquele destino. Então aqui na rota de Black Hole, ó, 100.100.00/24, que é o nosso bloco que a gente divulga, e aqui em type a gente põe, ó, Black Hole. Quando a gente colocar em Black Hole, se a gente colocar aqui em Advertise, ó, quando eu dou OK, ó, ele passa a divulgar a rede novamente. E como ele passa a divulgar a rede novamente, se a gente voltar no nosso Linux e fazer o mesmo teste que a gente fez antes, olha só, pluft. Ó, eu não tenho esse output de time to leave excedido novamente. Vocês vão ver que, ó, o único camarada que responde ao nosso teste de ataque aqui é o 100.100.01, que é justamente o endereço IP que está no nosso RT2 e está realmente ativo. Agora vamos voltar ao exemplo anterior, que se a gente, ó, vamos supor que conectou um cliente PPPoE no nosso RT2, vamos simular isso aqui, ó. A gente conectou um cliente 100.100.02 aqui, ó, 100.100.02. Se a gente voltar ao teste, ó, você vai ver que o 100.100.02 vai responder. Claro, o nosso cliente ficou ativo. Entretanto, a partir do momento que o nosso cliente caiu, ou a gente cancelou o contrato dele, você vai ver que a gente fazendo o teste novamente, ó, cancelou o contrato, o cliente caiu. Ó, o teste novamente, ó, somente um vai responder.
Então, ou seja, você consegue colocar os clientes dentro da rede, você consegue manter a conectividade deles com a internet. Entretanto, aqueles IPs que você não está utilizando, você está evitando que esses endereços IPs gerem loops de roteamento dentro da sua rede. E olha só, quando a gente faz o ataque, ó, você vai perceber que a nossa CPU nem sobe igual estava subindo antes, porque a nossa rede estava loopada antes e agora não está. O ataque ele não surte tanto efeito dentro da sua infraestrutura. E bom, galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje era apenas isso, e eu acho que esse laboratório valia muito bem o seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento com seus amigos que devem ter diversas redes lupadas por aí. Então essa foi uma dica para você poder identificar os loops de roteamento que tem dentro da sua infraestrutura, como também como que você pode resolver esse problema de loop de roteamento. Então eu acho que está valendo aí o seu like, o seu compartilhamento, como a gente falou. Não se esquece que a gente tem nossas comunidades do Discord e do Telegram que eu sempre coloco aqui na descrição do vídeo. Lembre-se de comentar aqui sobre vídeos que vocês querem ver aqui no canal para a gente sempre entregar o melhor conteúdo para vocês. E no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!